Oi, Psi, vou apresentar para você uma ferramenta interativa incrível que irá auxiliá-lo no tratamento da autoestima com seus pacientes. Ela foi baseada na terapia cognitivo-comportamental e nos 4 pilares da autoestima. Vou demonstrar agora para você como usá-la. E o passo 1 é você vai explorar e compreender o desenvolvimento da autoestima através do baralho de investigação. O baralho de investigação é acessado através desse botão aqui, retangular, tá? E você vai começar, então, explorando e compreendendo como que a autoestima de seus pacientes se desenvolveu ao longo do tempo. E com uma abordagem interativa e envolvente, você irá guiá-los por uma análise de experiências e de influências que afetaram sua autoestima atual. Eu vou clicar aqui nesse botão para nós acessarmos esse baralho de investigação. Então, como você pode ver, aqui tem 16 cartas. Você vai explorar e compreender como que a autoestima do seu paciente se desenvolveu. E em cada carta, você vai clicar em cada carta de cada vez e vai pedir o seu paciente para responder a pergunta correspondente. Como elas têm um número, você pode pedir que o seu paciente escolha um número e você vai clicando de acordo com as escolhas dele, tá? Eu vou clicar em algumas cartas aqui, por exemplo, as cartas 9 e 10, para você ver como que funciona. Então, ao clicar a carta, imagine que o seu paciente escolheu a carta 9, primeiro, tem uma pergunta que você vai fazer para ele. Como foi o seu processo de crescimento, levando em conta a vida familiar, escolar, amizades, relacionamentos e outros aspectos? Você enfrentou momentos difíceis durante esse processo? Se sim, qual o impacto que essas experiências tiveram em sua vida? E nesse momento você vai ouvir o seu paciente, ele vai trazer uma resposta em relação a essa pergunta e vocês vão conversar nesse momento. Encerrou? Ele respondeu essa pergunta, você vai continuar aqui usando o recurso, clicando no botão Continua. E você vai voltar aqui para o baralho de investigação da autoestima. A carta 9 já não aparece mais, porque ela já foi clicada. Então, vamos clicar agora na carta 10. Como que eram seus relacionamentos durante o seu crescimento? Como você foi tratado por sua mãe, pai ou irmãos? Como seus pais cuidaram de você? Houve alguma experiência negativa? Mais uma vez, você vai ouvir o seu paciente e assim você vai fazer, voltando aqui, né? O botão continua com todas as cartas, tá? Quando você encerrar de usar esse baralho, por exemplo, nesse baralho você pode usar em uma sessão, porque esse jogo ele é bem completo, esse recurso interativo da ansiedade, da autoestima. Então, você não consegue usar todo ele, explorar tudo em uma sessão só, tá? Por isso que ele realmente vai agregar muito na sua prática clínica. E também, dependendo do momento, do processo terapêutico que o seu paciente tiver, se você já tiver feito esse trabalho de investigação com o seu paciente, você pode começar direto aqui pelo passo 2 que eu vou trazer aqui para você, tá? Porque o passo 2 é você investigar o que que mantém a baixa autoestima através da investigação dos pensamentos, sentimentos e comportamentos dos seus pacientes que contribuem para a manutenção da baixa autoestima. Então, juntos vocês identificarão os padrões cognitivos e comportamentais relacionados, abrindo caminho para a próxima fase, tá? Como você pode ver, essa jornada aqui são ao todo 30 pensamentos e reações emocionais e comportamentais relacionados à baixa autoestima. E eles estão categorizados pelos 4 pilares da autoestima. Então, cada bolinha dessa aqui, cada círculo desse, cada cor está relacionada, vinculada a um pilar da autoestima. Mas é importante eu ressaltar para você que alguns pensamentos, eles podem se sobrepor e fazer parte de vários pilares, mas aqui você já vai receber uma direção. Eu vou clicar em alguns pontos da jornada para você entender
como você irá percorrê-la e como que funciona cada etapa, tá? Eu vou iniciar aqui pelo botão começar, porque nesse botão você vai receber as instruções. Então, você pode ler junto com o seu paciente ou você pode explicar para ele com as suas palavras, tá? Aqui abaixo você tem uma legenda das cores que se referem a cada pilar. E quando você clicar em cada pilar, você vai ter acesso ao conceito desse pilar. Então, eu vou clicar aqui no autorreforço. Então, aqui a gente tem um conceito que você pode utilizar para psicoeducar o seu paciente. Vamos voltar. Você pode apresentar todos para ele e depois clicar no botão início para voltar aqui a tela inicial da jornada da autoestima. Bom, então eu vou aproveitar e vou clicar aqui no número 1, tá? Para você entender como que funciona. Aqui você tem um pensamento, um exemplo de pensamento relacionado à baixa autoestima. Você vai ler para o seu paciente e você vai perguntar para ele: tenho esse tipo de pensamento? Sim ou não? Se o seu paciente responder que não, você vai clicar no botão não, e você vai retomar para o início e vai continuar percorrendo a jornada, tá? Então, embora tenha 30 pensamentos, o seu paciente não vai se identificar com todos, mas quanto mais ele se identificar, mais você vai aprofundar com ele nesse pensamento, em trabalhar esse pensamento ou essa crença. Eu vou voltar aqui no número 1, porque vamos imaginar que o seu paciente tem sim esse tipo de pensamento. E antes de avançar, você pode utilizar esse botão aqui, retangular, verde, que tem algumas sugestões de erros de pensamento, que esse pensamento aqui pode estar associado. Então, ao clicar, você tem aqui 3 sugestões: supergeneralização, comparações injustas e pensamento tudo ou nada. E você pode utilizar esse recurso aqui para psicoeducar seu paciente, para mostrar para ele as distorções cognitivas relacionadas a esse pensamento. Depois você avança, tem esse tipo de pensamento, pergunta para o seu paciente, se sim, avançou, você vai perguntar para ele como que você se sente quando tem esse tipo de pensamento. E vai aguardar o seu paciente responder. E mais uma vez, aqui tem um botão retangular, roxo, né? Um rosa, um pouco roxo, para você mostrar para os seus pacientes exemplos de emoções que esse tipo de pensamento pode gerar. Porque alguns pacientes, eles não têm muito repertório, não conhecem muito, não conseguem nomear exatamente a emoção que eles sentem. Então, esse botão serve para isso, para ele visualizar melhor. Então, ao clicar, tem aqui insegurança, desânimo, frustração, desesperança, tá? E aí ele respondeu qual emoção. Você vai continuar clicando aqui no botão continua. Como que você age quando pensa e se sente assim? Você vai perguntar isso para o seu paciente, vai ouvi-lo, sempre priorizando o que o seu paciente tem a trazer, a ouvir dele. E, claro, mais uma vez, tem aqui uma sugestão de comportamentos. Muitas vezes o seu paciente vai ter já relatado alguns comportamentos que vão estar aqui como sugestão, e outras vezes não. Quando você clicar, pode ser que ele se identifique, que ele não tenha conseguido expressar, e esse recurso ajuda ele a expressar melhor o que ele faz quando pensa assim. Então, por exemplo, quando eu penso que eu nunca serei bom o suficiente, eu procrastino, evito desafios, me sinto inferior ou hipercompenso, trabalhando demais, tentando fazer tudo com perfeição ou nunca cometendo erros, ou ele se esforça muito para provar a si mesmo que é capaz. Daí você vai continuar. E agora, essa é uma nova etapa. Aqui, você vai entrar em um novo passo. Uma vez que o seu paciente tenha tomado consciência dos pensamentos dele, de como ele se sente, do que ele faz com isso, como ele se comporta, você vai convidar o seu paciente a avaliar esse pensamento. E aqui tem algumas perguntas
específicas relacionadas a esse tipo de pensamento, a esse pensamento para você fazer e discutir junto com o seu paciente para ajudá-lo a desenvolver um pensamento mais adaptativo e mais compassivo. Então, aqui, né, as perguntas são: quais são as evidências de que eu nunca vou ser bom o suficiente? Como que eu posso começar a valorizar o progresso, mesmo que pequeno? Quais são os meus pontos fortes e conquistas? Como eu posso me concentrar no meu próprio crescimento pessoal em vez de comparar-me com os outros? Aqui eu estou lendo rapidamente, mas você vai fazer isso durante a sessão, vai fazer uma pergunta, esperar, né, o seu paciente responder, e após ele avaliar esse pensamento, você vai pedir que ele construa um novo pensamento sobre ele, mais realista, mais adaptativo e mais compassivo. Então, além de estimular o seu paciente, de treinar o seu paciente a pensar de uma forma mais adaptativa, esse recurso, a jornada da autoestima, também vai estimular ele a desenvolver um pensamento autocompassivo, a desenvolver essa autocompaixão. Por isso que aqui você vai encontrar um botão com uma sugestão de pensamento compassivo. O exemplo desse pensamento, eu nunca serei bom o suficiente, é o seguinte: eu sou único e tenho meu próprio ritmo de progresso. Eu sou capaz de aprender, crescer e melhorar com o tempo. Então, aqui é um exemplo. Você pode pedir ele para construir o próprio pensamento compassivo dele. Aqui é apenas uma referência. E se o seu paciente conseguiu construir um pensamento mais realista, adaptativo e compassivo, você tem a opção de pontuar esse pensamento. Clicando aqui no botão verde, vai gerar uma pontuação de 10 pontos. Esse recurso de pontuação está disponível para quem usa a versão app do aplicativo, ou seja, aquela versão offline. Para quem está usando a versão online, esse recurso aqui, infelizmente, ele não funciona, mas isso não impacta em nada na funcionalidade do jogo, na eficiência do jogo, no objetivo que o jogo tem, tá bom? Continuando, uma vez que você avaliou esse pensamento junto com o seu paciente, construiu uma nova maneira de pensar mais adaptativa e compassiva, você vai clicar aqui no botão Continua, e agora você vai perguntar para o seu paciente o que você pode fazer para modificar esse pensamento na prática. Então, esse é um ponto bastante importante que envolve a ação, e você vai perguntar isso primeiro para o seu paciente, esperar ele elaborar uma resposta, e você vai ter também aqui uma sugestão de estratégia de enfrentamento, que é um exercício prático que o seu paciente pode fazer no dia a dia. Aqui, neste caso, reconheça e valorize suas conquistas e habilidades pessoais. Estabeleça metas realistas e celebre cada pequena conquista. Pratique a gratidão pelo que já alcançou e desafie pensamentos de comparação. Para cada pensamento vão ser uma estratégia, um exercício prático diferente, tá? Então, neste caso, é esse aqui. Vamos voltar. Aqui você tem a opção de voltar, caso você queira rever alguma informação, ou esse slide é a última etapa a última fase dessa etapa, desse pensamento, tá? Então, quando você clicar no início, você já vai trabalhar outro tipo de pensamento. Então, você vai percorrer por toda a jornada e você pode optar também por percorrer a jornada aqui por completo, ou caso você queira trabalhar um pilar específico com seu paciente, demonstrar para ele, você pode optar por clicar apenas nos círculos, aqui nas bolinhas correspondentes a cada pilar, tá? Aqui você pode ver que gerou a pontuação de 10 pontos. Esse recurso é para gerar uma motivação a mais, deixar o jogo ainda mais interativo para o seu paciente. Ao final, você pode resetar essa pontuação, ou se você salvar com a pontuação, quando você entrar novamente, você já vai ter a pontuação dele aqui. Então, caso você queira usar novamente com o mesmo paciente, você não perde aqui o percurso que você fez, a pontuação que ele já adquiriu. Bom, com essa ferramenta,
você realmente terá uma abordagem interativa e eficaz para ajudar a promover mudanças positivas na vida dos seus pacientes. E lembrando, mais uma vez, que você vai ter um material de apoio para registrar todas as informações que o seu paciente trouxer durante a aplicação desse recurso incrível, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí na sua prática clínica. Eu estou realmente entusiasmada para que você comece a usá-la, pois eu acredito que ela terá um impacto significativo em sua prática clínica.